Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica. Fazia tempo que eu não fazia esses vídeos aqui para o nosso canal do YouTube, mas hoje eu volto aqui com um tema muito legal, com algo que eu acho realmente especial para os alunos da Escola Clássica e para quem não é aluno também, mas especialmente para aqueles que já estudaram um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, ou para aqueles que querem conhecer como seria um estudo de latim e grego juntos, certo? Mas o meu objetivo aqui vai ser bem simples, pessoal. Eu quero ler um trecho do Evangelho, seria o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. É claro, eu não vou conseguir ler todo o Evangelho, explicar todo o Evangelho aqui, mas eu quero lê-lo em latim por completo e comentar um pouco do Evangelho original em grego também. Vocês vão poder ver isso aqui no próprio livro da Escola Clássica, vou mostrá-lo, certo? Então, é o Novo Testamento, Novi Testamenti volumen primum, nós temos aqui escrito, porque é o primeiro volume do Novo Testamento, Novum Testamentum, certo? E o genitivo, então, para dizer do Novo Testamento, eu digo Novi Testamenti, volumen primum, Novi Testamenti. É uma edição da Escola Clássica, como vocês podem ver aqui o logo, tá? O símbolo da Escola Clássica. Então nós temos aqui já o nome dos evangelhos, certo? Evangelion kata Matthaion, Evangelium secundum Matteum, Evangelion kata Marcon, Evangelium secundum Marcum, certo? E daí por diante, pessoal, né? Lucam, Johannem. Então, pessoal, muito bem. Eu vou abrir aqui novamente. O trecho que eu escolhi, certo? O evangelho que eu escolhi para nós falarmos é aquele tão conhecido dos dois discípulos de Emaús. E também esse vídeo aqui vai passar aqui, vai entrar na semana justamente da terceira semana da Páscoa, e nós poderemos acompanhar o tempo litúrgico de vez em quando. Sempre que eu lançar algum vídeo aqui sobre a Bíblia, é legal que vocês tenham a atenção de acompanhar o texto já juntamente com o tempo litúrgico, certo? E eu começo já lendo aqui. Quem é que se lembra como começa? Certo? Como começa vocês podem tentar lembrar já como começa esse trecho do Evangelho aqui do caminho para Emaús, certo? Mas eu leio aqui o trecho em português. Eu tenho uma Bíblia aqui que vocês podem ver, é de 1922, essa escrita portuguesa, e a grafia, eu prefiro essa grafia aqui para o estudo bíblico. Claro, é difícil encontrar uma Bíblia dessas e tudo. Eu não sei se aconselharia exatamente que tivessem essa escrita, porém, eu vou me aproveitar da escrita que guarda algo com a etimologia, enfim, das palavras portuguesas, com as raízes no grego e no latim. Vou me aproveitar para mostrar um pouco aqui também. Mas começa assim em português, né? Para quem não se lembra, então vai conseguir refrescar a memória. No mesmo dia, dois deles, no caso discípulos, né, dois dos discípulos, caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E é legal aqui que ele tem umas notas, né? Estádio, medida itinerária de 185 metros. Certo, e como nós temos aqui em latim, nós já de cara já podemos reconhecer aqui, é fácil. O latim tem essa semelhança, nós temos ainda essa semelhança com o latim e nossa língua portuguesa, né? Et ecce duo exilis. Aqui nós temos a preposição. Em português a gente diz dois deles. Enquanto eu anoto, notem que essa Bíblia da Escola Clássica, esses 4 evangelhos que nós temos aqui, eles são próprios para estudo e anotações. Vocês vão ver aqui, anotaciones, não é? Eles são próprios, esses livros que nós temos, dentre os 12 livros
clássicos que nós damos aos alunos para o estudo de latim e grego, certo? Eles têm essa característica de serem feitos para anotações. Tem um bom espaçamento entre as palavras, entre as frases. Nós podemos fazer anotações aqui, tanto gramaticais quanto anotações apenas do contexto de algumas palavras, do contexto histórico. Nós podemos escrever bastante aqui, certo? Enfim, etiam duo exiles, 2 deles, iban tipsadie in castellum. Castellum é o mesmo, então, que aldeia, né? Eu posso até escrever aqui, mostrar para vocês. Aldeia. Aldeia, certo? Aldeia. Quod erat in spatio stadiorum sexaginta. Então, no espaço, e notem, aqui ele está... Esta sentença não é uma sentença muito comum do latim clássico, tá? Porém, ela respeita, sendo este texto aqui latino da Neo Vulgata, ela respeita muito o texto grego. Nós temos ali aperrusan stadius execunt apor Jerusalem, e ele vai usar mais ou menos a mesma estrutura. In spatio stadiorum, de estádios, no espaço de estádios, sexaginta, no caso aqui, de 60 estádios, né? 60 estádios de Jerusalém, ou seja, a partir de Jerusalém. Por isso, nós temos aqui a preposição ab, certo? Ab. Então, nós vamos ter o uso de ab mais o que seria o caso ablativo, né? Ablativo. Porém, aqui Jerusalém é indeclinável por ser uma palavra estrangeira. Então é indeclinável, nós não vamos ter Jerusalém, Jerusaleme, não teremos isso, né? Não teremos essa flexão. Então nós dizemos apenas ab Jerusalem, nomine Emmaus. Apenas assim, nomine, no caso ablativo, já significa com o nome de, nomine Emmaus. Em grego, nós temos ali ré, aquela que, a qual, ré, onoma Emmaus. Notem, é quase a mesma estrutura. Em latim, para dizer nomes, é comum que nós escrevamos assim: cui nomen est. E seria assim: Emmaus, certo? Cui nomen est Emmaus. Cui nomen erat Emmaus. Aqui, no caso, esse cui é a preposição, ou melhor, é o pronome, tá? O pronome relativo, no caso, dativo, tá bem? Ab Jerusalem nomine Emmaus. Et ipse loquebantur ad invicem deis omnibus que acciderant. Então eles comentavam daquilo que havia acontecido. 2 deles, 2 dos discípulos, iam no mesmo dia para uma aldeia, ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta, que tinha o espaço ou distância de 60 estádios de Jerusalém, ab Jerusalem, nomine Emmaus. Et ipsi, e eles mesmos, ipsi significa eles mesmos, loquebantur ad invicem, aqui no caso, entre si, certo? Eles conversavam entre si. Loqui, esse verbo aqui está no imperfeito, no tempo imperfeito, ou seja, como nós diríamos, conversavam, que é imperfeito na língua portuguesa, aqui também. Et ipsi loquebantur ad invicem deis omnibus que acciderant. Aquelas coisas que aconteceram. Et factum est, dum fabularentur et secum quererent. Dum fabularentur et secum quererent. E, enquanto
questionavam-se, certo? Questionavam-se a si mesmos e conversavam e contavam muitas coisas entre eles. Et ipse Jesus, aqui novamente, ipse, o próprio Jesus, ipse Jesus, apropinquans, aqui está no particípio, o que significa que se aproxima. Jesus apropinquans, ibat com eles, ia com eles, aqui também no imperfeito. Ia com eles, com eles, certo? Outra preposição aqui com o ablativo, né? Com o caso ablativo, com eles. Oculi autem illorum tenebantur. Então, eles tinham. Tener é justamente isso, ter com as mãos. Mas aqui, nesse caso, é como retinere, certo? É como trancar, né? Ou fechar. Tinham os olhos fechados. Oculi autem illorum tenebantur. Tenebantur, eram tidos. Aqui está na voz passiva e no tempo imperfeito. Tenebantur. Certo? Se fosse na voz ativa, seria tenebant. Mas aqui eram tidos, tinham-se. Está na voz passiva. Tenebantur. Esse antur é a terminação de voz passiva. Oculi autem illorum neum agnoscerent. De tal modo que, este ne seria de tal modo que não, certo? Ut, qual o contrário de ne? Vamos marcar aqui. Então, nós temos ne, isto aqui seria contrário de ut. Seria a negação de ut. Enquanto ut é de modo que, para que, ne é para que não. Ne eum agnoscerent, etait adilos. E aqui nós vamos encerrar este vídeo. Eu sei que é pouco, pessoal. São poucos versículos, mas nós já temos muitas coisas aqui para gravar depois desse estudo. Etait adilos, e disse a eles. Etait adilos, qui sunt i sermones? Qui sunt, o que são estas coisas, esses sermões, ou melhor, estas coisas das quais falam. Qui sunt i sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, que vocês que caminham ambulantes, aqui o plural também particípio, como nós vimos ali, apropinquans, seria apropinquantes, se fosse plural. Aqui nós temos ambulantes, e o singular seria ambulans. Quos conferti ad invicem ambulantes, et steterunt tristes. E eles ficaram tristes. Vamos ver aqui em grego. Eipen de prosautos. Eipen, disse. Aqui esse verbo está no tempo que nós chamamos aoristo. Então, significa disse. Eipen. Eipen. Eipen de prosautos. Disse a eles. Disse então, e disse a eles, tines hoi logoi hutoi. Que palavras, que termos são esses? Tines hoi logoi hutoi, hus, antibalete prosalelos, que falais uns para os outros, que dizeis uns para os outros, peripatuntes, caminhantes, né? Vós que caminhais, cais statessan tropoi. Aqui, então, tornaram-se, quedaram-se tristes. Kai statessan tropoi, et steterunt tristes. Notem, aqui a nossa Vulgata, nossa Neovulgata, nosso texto latino, ele tem praticamente a mesma ordem, certo? Nós vamos encontrar aqui praticamente a mesma ordem nas palavras do texto grego que temos no texto grego. É legal aqui que vocês anotem, uma das coisas interessantes aqui a serem anotadas
Tá? Às vezes nem é necessário anotar absolutamente tudo, porque é fácil perceber quando já se conhece um pouco de grego. Tá? Nós podemos relacionar as palavras, né? Nós podemos pensar assim, vou anotar aqui no versículo 17º, eu anoto aqui, sei lá, a palavra 2 de importância, né? 2, e relaciono aqui a mesma palavra, 2, e posso analisá-las, ver quanto gramaticalmente ou semanticamente são iguais, tá? Ou melhor, quanto são idênticas como parte da oração e o quanto significam a mesma coisa. Peripatuntes ambulantes. Na verdade, aqui nós sabemos que as duas são particípios, notem. E também em latim nós podemos ter uma certa segurança, dentro da realidade da língua, nós podemos ter uma certa segurança que nesta Neo-Vulgata nós temos praticamente os mesmos tempos verbais. Quase sempre temos os mesmos tempos verbais sendo utilizados aqui e nos dois textos, em grego e latim. Agora eu vou terminar de ler em latim, tá? O texto até o fim da parábola. Nós podemos aqui, vocês vão ouvir um pouco e podem treinar em casa a leitura. Vamos desde o início. Et ecce duo exilis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Hierusalem nomine Emmaus. Et ipse loquebantur ad invicem Deis omnibusque acciderant. Et factum est dum fabularentur et secum quererent et ipse Iesus apropinquam sibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur, ne eum agnoscerent. Et ait ad illos, quae sunt sermones quos confertis ad invicem ambulantes? Et steterunt tristes. Et respondens unus, cui nomen Cleopas, Cleofas em português, dixitei, tu solus peregrinus es in Hierusalem et non coniovisti, quae facta sunt in illa is diebus? Quibus ille dixit, quae? Et illi dixerunt ei, de Iesu Nazareno, qui fuit vir profeta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo. Coram Deo et omni populo, à frente de Deus e de todo o povo. Et commodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamos. Aqui, sperabamos, nós podemos ter apenas a palavra, né? Nós tínhamos esperança. Nós não precisamos de complemento para esse verbo. Nós podemos apenas usar assim. Nos autem sperabamos. Se já significa tínhamos esperança. Aqui, é claro, ele complementa. Quia ipse esset redempturus. Ele complementa como no grego, em que nós usamos sim uma conjunção hoti em grego, né? Para que nós possamos introduzir um tipo de oração subordinada. Agora, em latim, esse estilo aqui já é um estilo realmente que nós encontramos na Vulgata, tentando emular a escrita grega. Porque o latim mesmo, nós não, né, no latim clássico mesmo, nós não teríamos esta construção sintática numa frase. Nos autem sperabamos quia ipse esset redempturus Israel. At nunc super ec omnia tertia dies odie quod ec facta sunt. Já faz 3 dias que isso aconteceu. Nós tínhamos esperança que ele redimisse, que ele desse a redenção a Israel. Sedet mulieres quaedam ex nostris terruerunt nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum. Aqui, monumentum seria a lápide, né? O mausoléu. Et non invento corpore eius venerunt dicentes, se etiam visionem angelorum vidisse qui dicunt eum vivere. Os anjos disseram que ele vive. Aqui já é uma sentença mais latina por conta do grego. Como nós temos aqui no grego assim. Hoi legos in auton tsen.
certo? Aqui nós temos a sentença parecida por conta da frase em grego, mas aqui seria uma sentença latina também, qui dicunt eum vivere. Etablierunt quidam ex nostris ad monumentum et ita invenerunt sicut mulheres dixerunt ipsum vero non viderunt. Então, isso aqui as mulheres disseram, sicut, assim como sicut mulheres dixerunt, ipsum vero non viderunt, mas não viram ele mesmo. Et ipse dixit a Deus, stulti et tardi corde, seus estultos, estultos e atrasados, e de coração atrasado. Stulti et tardi corde, e lentos, né? Lento seria a tradução. Stulti et tardi corde ad credendum in omnibus, quae locuti sunt profete. Como vocês são lentos e de coração atrasado e de mente atrasada, lentos em mente para crer naquilo que disseram os profetas. Non eco portuit pati Christum et intrare in gloriam suam, et incipiens a Moise et omnibus profetis interpretabatur. Illis in omnibus scripturis quae de ipso erant, et appropricaverunt castello, coibant et ipse se finxit longius ire. Então, o próprio Jesus fez que ia ir embora, né? Et ipse se finxit, criou, fingiu que se ia para longe deles, para mais longe. Longius ire. Et coegerunt illum dicentes, mane nobiscum, fica conosco, mane nobiscum quoniam advesperacit et inclinata est iam dies, et intravit ut maneret cum illis. Et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem et benedixit ac fregit et porrigebat illis. Olha aqui que legal. Et factum est, e foi feito, e aconteceu, enquanto sentavam-se eles, enquanto sentava-se com eles, dum recumberet cum illis, accepit panem, pegou, tomou o pão, et benedixit, e bendizeu-o, et bendizeu-o, ac fregit, e dividiu o pão, né? E aqui seria o verbo quebrou, mas no caso partiu o pão, ac fregit, et porrigebat, e serviu-lhes, né? Porrigebat illis. Et apertis sunt oculi eorum, e os olhos deles se abriram, et conioverum teum, e reconheceram ele, e reconheceram-no. Melhor português, né, pessoal? Desculpe. Et conioverum teum, et ipse evanuit habeis. E ele saiu, ele se foi da visão deles. Evanuit. Et dixerunt ad invicem, non ne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur nobis in via et aperiret nobis scripturas. Et surgentes ea demora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt congregatus undecimeteos, qui cum ipsis erant, dicentes surrexit Dominus vere et apparuit Simoni. Et ipsi narrabant, quae gesta erant in via, et quomodo conioverunt eum in fractione panis. E como conheceram-no na repartição, na partição do pão. Fractione panis, do pão. Né? Aqui, panis é assim mesmo no nominativo, mas é também o próprio genitivo. Muito bem, pessoal. Muito bem. Encerro por aqui. Espero que tenha sido útil a vocês. E espero também a presença de vocês em outros vídeos aqui sobre textos diversos que nós vamos pegar aqui no YouTube ao longo do tempo. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, não esqueçam de
não esqueçam da Escola Clássica, não esqueçam de estudar grego e latim, de conhecer também o nosso trabalho na internet, na escolaclassica.com, e eu fico aqui à disposição de vocês que quiserem aprender latim e grego antigo, ou que quiserem também conversar no Instagram, conversar no Facebook, eu fico à disposição. Muito obrigado e até uma próxima.